Olá, eu sou Fabiana Ferreira, sou coach integral sistêmico e esse é o terceiro vídeo da série Como eliminar os 7 sentimentos sabotadores da sua vida. Primeiro vídeo, nós falamos um pouquinho do coaching, que é o processo e a metodologia que nós estamos tratando. É à luz do coaching que nós vamos falar sobre esses sentimentos. O segundo vídeo falou do primeiro sentimento sabotador, que é a falta de perdão. E hoje, no terceiro vídeo, nós vamos falar do segundo sentimento sabotador, que é a culpa. Então, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Se você não assistiu o primeiro vídeo, o segundo vídeo, volta lá, assiste, porque nós vamos fazer um link do que nós conversamos nesses vídeos com o vídeo de hoje. O coaching, deixa eu voltar um pouquinho no coaching. Você que está assistindo hoje pela primeira vez, ou você que já assistiu, vamos relembrar um pouquinho. O coaching, que é, Fabiana? Essa metodologia, esse processo. É uma metodologia que observa o teu estado atual, traça estratégias para que você chegue ao teu estado desejado, que é o estado dos teus sonhos, dos teus desejos, das tuas realizações e da tua felicidade. E nesse caminho que você vai traçar, que você vai trilhar entre o estado atual e o estado desejado, você vai tirar, eliminar os impedimentos, os obstáculos. Você vai trilhar esse caminho se superando as dificuldades. E esses sentimentos sabotadores, eles são obstáculos no teu caminho. Eles te impedem de chegar ao teu Everest, ao teu estado desejado, ao lugar do teu sucesso, da tua vitória. E hoje nós vamos falar sobre a culpa. Fabiana, mas o que é a culpa? Comenta aí com a gente. Para você, o que é a culpa? Você sente culpa? Já sentiu culpa? Em que situação você se sente culpado? Nós vamos falar muito sobre a culpa aqui nesse vídeo hoje. A culpa é um sentimento autodestrutivo, sabotador, destruidor e que te impede de alcançar os teus objetivos. Por quê? Porque a culpa é um sentimento que você nutre no teu coração, no teu pensamento, na tua vida e tem a ver com uma situação que você viveu e que você errou. E você não consegue aceitar o teu erro. E esse erro, essa situação, esse momento, ele fica martelando no teu coração e na tua mente. Então a culpa, ela tem a ver com não aceitação. Você vivenciou ou vivencia no teu presente uma situação em que você erra e você não aceita esse erro. E por conta de não aceitar, você se julga. A culpa tem a ver com julgamento. Muito mais do que se julga, você se condena. Você é o réu e você é o juiz do teu erro, da tua situação e dos sentimentos e emoções que você vivenciou ou que você ainda vivencia. A culpa, ela é considerada cupim, porque assim como o cupim, ela destrói aos poucos, ela destrói por dentro, ela vai deixando oco, vazio, quebrado. E eu estou falando dos teus sentimentos, eu estou falando dos teus recursos, eu estou falando das tuas ferramentas. É isso que a culpa faz. Ela vai te destruindo por dentro aos poucos. Por quê? Porque você não aceita um erro, uma situação, um comportamento, um sentimento, uma forma de agir. Você se julga por não aceitar essa situação. E muito mais do que se julgar, você sempre se condena. Porque a culpa, ela envolve erro. E o erro, ele aponta sempre
dois caminhos, duas direções. Uma direção é positiva, porque o erro, ele nos aponta e nos leva ao aprendizado. Nós temos a chance e a oportunidade de aprender com os nossos erros. Então, o erro, ele aponta para um caminho positivo, que é o caminho de superar-se, de observar-se e de aprender diante daquele erro. Mas o erro, ele também aponta um caminho negativo, que é o caminho da culpa. Além de não aceitar, além de me julgar, além de me condenar, a culpa me impossibilita de aprender. Porque eu perco meu tempo, eu direciono meu foco, a minha energia para estar lamentando um erro, não aceitando um erro, me culpando por um erro, martelando repetidas vezes um erro na minha vida. E se meu foco e minha energia estão direcionados para a culpa, para o julgamento e para a não aceitação, não há espaço para o aprendizado. O que é que tem de interessante hoje nesse vídeo sobre a culpa? É você entender que quando você sente culpa, não é naquela situação, não é por conta daquela situação isoladamente. A culpa, ela tem a ver com a forma como eu me percebo. A culpa tem a ver com a forma como eu enxergo. A culpa tem a ver com a forma como eu me olho e me observo durante a minha vida. Então, a culpa, ela não tem a ver com um erro numa determinada situação isolada. Quando falamos de culpa, não falamos de uma situação isolada ou de situações isoladas. A culpa, ela nos revela a nossa percepção de nós mesmos. Cuidado, atenção. A culpa, ela tem a ver com as tuas crenças. Ela tem a ver com os sentimentos que você nutre por você mesmo. Se você está se amando, se você está se aceitando, se você não se perdoa, se você se julga, se você não se acha merecedor, se você não se conhece. A culpa tem a ver com crenças, sentimentos e emoções que nós nutrimos por nós mesmos ao longo da nossa caminhada. Então, de repente, eu sou aquela pessoa que estou sempre me condenando. Eu sou aquela pessoa que estou sempre vendo os meus pontos negativos. Estou sempre vendo onde eu erro. Estou sempre me sentindo vítima. Estou com autopiedade. Não tenho confiança em mim mesmo. A culpa, ela tem a ver com a minha percepção sobre mim mesmo. Se observa. Observa a tua vida. Se policia diante desses sentimentos negativos. Se fichas estão caindo agora, curte o nosso vídeo, comenta aí que fichas estão caindo na tua vida. A culpa envolve todos esses sentimentos. Não aceitação, julgamento e condenação de mim mesma, erro, numa percepção que me impossibilita aprender. Por quê? Porque a culpa não tem a ver com uma situação isolada, mas sim com os sentimentos que eu estou nutrindo por mim ao longo da minha vida. Fabiana, você falou da culpa, falou do que a culpa envolve, mas pergunta que não quer calar. Como eliminar a culpa da minha vida, da tua vida? Nós vamos agora traçar 3 estratégias. 3 estratégias para eliminar a culpa da minha vida, da sua vida, e caminhar
rumo ao nosso Everest, sem esse sentimento sabotador, destruidor, sem esse cupim que nos sabota e nos destrói por dentro. Lembra que eu falei do vídeo da falta de perdão? Lá nós falamos sobre o que é perdoar. Perdoar é a capacidade de deixar o outro ir, deixar o outro seguir a sua vida. Mesmo que ele tenha me magoado, mesmo que ele tenha me ferido, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não aceite, eu quebro as amarras que me prendem a esse outro. E a primeira estratégia de hoje é auto-perdão. Auto-perdão é a capacidade que eu tenho de perdoar a mim mesma. E sempre que eu falo de auto-perdão, eu estou falando de algo desafiador. Eu estou falando de algo mais difícil, mais complicado. Porque eu tenho que lidar comigo mesmo. Porque eu preciso acabar com o meu julgamento, acabar com a não aceitação, acabar com a percepção do erro sobre a culpa. É me desculpar. Entende isso aqui, grave isso aqui no teu coração. Escuta o que eu vou te dizer. Quando você errou lá atrás, naquela situação, quando você cometeu aquele erro, você usou as ferramentas, os recursos e os sentimentos que você tinha naquele momento. Você não podia ter dado nem mais, nem menos. Por isso, você precisa se perdoar. O auto-perdão é entender que naquele momento eu fiz o melhor que eu podia fazer. Porque eu não tinha mais recursos, porque eu não tinha mais ferramentas, porque eu não tinha mais sentimentos positivos e eu errei. Capacidade de quebrar as minhas amarras. Quebrar o que me amarra, o que me prende àquela situação, àquele passado. Deixar de martelar o erro na tua vida, na tua mente, no teu coração. Se perdoa. E eu falei também no outro vídeo que o perdão é uma prática, é um exercício. Ninguém aprende assim do nada. A gente pratica até adquirir a capacidade. E é isso que você vai fazer a partir de agora na tua vida. Você vai praticar o auto-perdão. Toda vida que você se sentir culpada, Fabiana, mas eu errei feio, eu errei com meu filho, eu errei com minha mãe, eu errei com meu pai, eu errei com meu marido, eu fui o alvo, o objeto daquela separação, eu perdi aquela oportunidade, eu deixei de ganhar muito dinheiro, eu joguei minha família numa situação financeira ruim. Não interessa. Você usou os recursos que você tinha naquele determinado momento. Você errou e se perdoa. E pratica o auto-perdão. Você vai se perdoar tantas e quantas vezes forem necessárias. Anota isso aí no teu coração. Grava isso no teu coração e na tua mente. A partir do momento que eu me perdoo, eu estou livre. Eu estou liberto, porque o perdão é a capacidade de estar livre. E se eu estou livre, eu posso perceber o erro a partir do caminho positivo. Sempre que eu errar, eu me perdoo. Então eu estou livre para aprender com o meu erro. A segunda estratégia é o autoaprendizado. Faz sentido para você? Fichas estão caindo? Se eu me perdoo, eu estou livre. Está vazio. E eu posso escrever a lição que o erro me trouxe. Eu posso aprender com o meu erro. Eu posso adquirir mais recursos, mais ferramentas. Eu posso perceber o erro a partir de sentimentos e emoções positivas. E aí eu vou enchendo a minha caixinha de ferramentas. Eu vou enchendo os meus recursos.
Primeira estratégia, se perdoar. Segunda estratégia, aprender com os erros. E a partir do momento que eu me perdoo, que eu aprendo com os meus erros, eu estou pronta para ter uma atitude diferenciada. Então, eu ressignifico. Eu tenho a capacidade de me superar, de fazer diferente, de transformar a minha vida. Terceira estratégia, ressignificar os erros, os comportamentos, as atitudes, os sentimentos, as emoções, os recursos. Mudar a estratégia, mudar o foco, agir diferente. A culpa e as estratégias para eliminar a culpa da tua vida. Se perdoa, quebra as tuas amarras, aprende com os teus erros e ressignifica as tuas atitudes. Se esse vídeo fez sentido na tua vida, se você aprendeu algo, se tocou o teu coração, se tocou a tua mente, se isso te possibilitou perceber as coisas de uma outra forma, se inscreve no meu canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo com alguém importante na tua vida, com alguém que também sente culpa, acompanha as minhas redes e vem comigo construir uma nova história, um mundo melhor, sem esses sentimentos sabotadores. Eu agradeço a tua escuta, eu agradeço o teu tempo, que Deus te abençoe, um cheiro bem grande no coração e fica comigo para assistir o próximo vídeo, onde a gente vai falar da ingratidão, terceiro sentimento sabotador. Um cheiro bem grande, até o próximo vídeo.